Todas as relações são pervertidas pelo capital. A relação marido e mulher é pervertida. Pai e filha é pervertida. Porque o meu patrão me manda fazer alguma coisa. Portanto, eu tô completamente pervertido, a classe tá completamente pervertida, porque os burgueses mandam o assalariado chegar às 6 horas da manhã no trabalho. Aí, porra, acaba tudo a partir daí. Por causa do quê? Das ferramentas que eles usam. E aí o Mises vai entrar num ponto crucial do pensamento marxista, também, um dos vários outros, dos erros, que é sobre os meios de produção e as ferramentas. E por que isso é tão importante? Porque pro Marx, as ferramentas e os meios de produção são formas de alienação. Agora eu peço que você faça um experimento aí. Você que tá na frente do seu celular agora. Isso que tá na sua mão, seja o seu celular ou seja o seu computador, o que está à sua frente, o que você tá ouvindo, né? Isso é uma ferramenta, um meio de produção? O que é isso? Isso é outra coisa que não é muito bem definida pelos marxistas. Porque, veja, eu poderia, e diversas pessoas fazem isso, estar gravando vídeos com o meu celular e buscando meu sustento. Eu poderia estar fazendo isso. Isso é uma ferramenta que também é um meio de produção e que também é um meio de alienação. Como que o próprio meio de alienação pode ser o próprio meio de produção e simultaneamente uma ferramenta? E por que essas três coisas não podem se relacionar umas com as outras? Bem, você tem que perguntar para um marxista, porque para mim não ficou muito bem claro, nem para o Mises. Porque essas três coisas são diferentes. Existe a ferramenta, existe o meio de produção e existe o meio de alienação. Qual é a diferença entre essas três coisas? Para mim é uma resposta muito simples. Os três são ideias humanas que foram trazidas aos meus materiais, transformadas nos meus materiais. Essa é a diferença. São três ideias diferentes. Mas três ideias diferentes podem chegar à mesma conclusão. Só que isso é impossível para quem pensa em negação. É impossível para quem só diz o que não é. Se eu digo que uma ferramenta não é um meio de produção e não é um meio de alienação, ou alienação não é ferramenta e não é meio de produção, ou é ou não é negação da negação. Eu não consigo pensar objetivamente no que são essas coisas. Porque a mente humana não funciona assim. As formas de ação não funcionam assim. Isso é claro. E eu posso aqui explicar para vocês, tranquilamente. Essas três coisas, uma ferramenta, um meio de produção, ou um meio de alienação. E o meio de alienação eu descarto aqui. Porque, para mim, qualquer coisa pode ser um meio de alienação. E também pode não ser o meio de alienação. Porque a alienação é uma relação entre o sujeito com a coisa e não da coisa para com o sujeito.
é uma questão interna do sujeito com a coisa e não da coisa com o sujeito diretamente. Mas para as ferramentas e os meios de produção para o Marx, pelo fator que o proletariado não tem acesso a isso como dele, é o que deixa você abobado. Mas nós temos acesso a isso. Sempre pudermos ter acesso a isso. Sempre pudermos ter acesso a isso. Sempre conseguimos criar isso. Com graus maiores ou menores de complexidade. Sempre se pôde alcançar esse fim de transformação da matéria e busca de uma ideia. Usar uma ideia para a transformação da matéria. Um alicate, por exemplo. Um alicate é um composto. São diversos compostos da natureza que, através de uma ideia, são sintetizados nesses materiais combinados e chegamos ao alicate. Temos alicates melhores, alicates piores. Mas a ideia central de um alicate é que centralmente executa o ato final que nós sabemos que o alicate exerce. Qualquer um pode fazer uma merda de um alicate, mas faz um alicate. Você pode fazer um alicate. Basta você entender a ideia do alicate e ter acesso à matéria-prima do alicate e trabalhar em cima disso para desenvolvê-lo. Afinal de contas, ter a porra de uma pá não é tão difícil. Fazer uma pá não é tão difícil. Uma pá ruim. Você não pode não ser uma McLaren das pás. E o Marx faz um grande drama em cima disso. Sendo muito sincero, é um grande drama. Porque o camponês tinha pá e não sei o quê. E aí chegou os caras e tomou a pá. E, meu Deus, eu não consigo ter... Mas de onde veio essa primeira pá, homem de Deus? Essa primeira pá veio de onde? Caiu do céu, Deus deu cada um num spawn, uma pá, e disse, ó, não vai ter mais nenhuma de uma não. Se roubarem, lascou. Não. A pá foi produzida muitas vezes pelo próprio fazendeiro ou pelo próprio proletariado. Então não parece que essa justificativa, esse drama todo que é feito em cima dos meios de vida, não parece que são reais. Não parece que foi uma grande tomada dos meios de vida e que foram transformados em meios de produção através de um processo de alienação. E chegaram ao processo de alienação. Parece que pura e simplesmente homens decidiram parar de estar na roça, buscaram as grandes capitais, os centros urbanos, para trabalhar nas fábricas. Não estou dizendo que isso é bom, não estou dizendo que isso é ruim. Mas claramente homens buscaram e outros ficaram. Afinal de contas, até hoje temos pessoas na roça. Então, quando a gente começa a sair dessa gaiola, que é isso que o Mises tenta fazer nesse livro, esse processo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto capítulo, de tirar você da forma de pensar marxista em classes, um sistema fechado, aonde você acorda, olha para um alicate e diz, pô, meu irmão, não consigo nem pensar direito, estou alienado. E mostrar que isso muitas vezes não acontece. O ser humano age, o homem age, busca seus meios, através de meios para alcançar fins. É isso que acontece. É dessa forma que nós buscamos a nossa autonomia e os nossos fins. Através de meios. Usando as nossas ideias e assim por diante. Isso é incompreensível para um marxista. Não só é incompreensível, como é abominável. Será que você que está ouvindo isso aqui agora nunca fez esse drama na sua vida?
o quão o marxismo está perto de você e esse pensamento te influencia. Será que você nunca olhou pro celular e pensou: esse celular tá me alienando. Ai, pessoal do Instagram, cara. Tô querendo me deixar viciado. Ah, Coca-Cola. Ah, grande empresa, não sei o quê. Será que é você que escolhe usar o celular, tomar Coca-Cola, usar o vape? Porque eu poderia olhar pra esse vape de várias maneiras, mas nunca como somente uma negação e nunca como um processo de alienação da classe burguesa, me levando a consumir isso e ficar viciado e comprar líquido e blá 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 e blá 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 blá. Não. É um Marlboro que, vez a vez, dia após dia, decide usar o vape. São escolhas. E essa palavra, escolha, causa vertigem em qualquer inimigo da liberdade. Obrigado a todos vocês e até o próximo episódio. Um abraço e até a próxima.